Você já percebeu que existem problemas na sua vida que parecem não ser apenas seus? Ruína financeira que persegue a sua família, casamentos que se desfazem da mesma forma, geração após geração. Ou até reações emocionais que você não consegue controlar e que seu pai ou a sua mãe também tinham. Na visão sistêmica, chamamos isso de emaranhados. Na Bíblia, vemos isso acontecer claramente com grandes heróis da fé. Eu estudei constelação por muitos anos, atendi milhares de pessoas em meu consultório e acompanhei de perto as histórias e as dores mais profundas dos meus clientes. Só que depois de ver tanta gente passando por esses processos, algo começou a me chamar a atenção. Enquanto alguns conseguiam mudanças verdadeiramente significativas, outros, depois de um tempo, acabavam voltando exatamente para o mesmo padrão de sofrimento. E isso começou a despertar um alerta em mim. Eu precisava entender aonde estava a peça que faltava nesse quebra-cabeça. E foi nesse período de busca por entender o que estava acontecendo, eu fui chamada a estudar profundamente a Bíblia. Eu queria realmente compreender o que há de tão poderoso dentro desse conjunto de 66 livros que foi capaz de transformar a história da humanidade e de famílias inteiras ao longo dos séculos. E foi exatamente ali, nas Escrituras, que eu descobri o que faltava para os meus clientes, para que eles pudessem, de fato, mudar o roteiro das suas próprias histórias e também das suas famílias. Quando eu falo de Bíblia, e se você é cristão, você deve falar: a solução definitiva é a cruz, Sabrina. Sim, é a cruz. Mas se você observar os evangelhos, quando Jesus ia operar um milagre, ele frequentemente fazia uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele sempre esperava uma ação consciente, um movimento de postura daquela pessoa. E com os emaranhados familiares que nós carregamos de todas essas histórias que aconteceram com os nossos antepassados, não é diferente. A libertação legal já foi conquistada, mas a manifestação dela na sua vida exige uma postura. E essa postura começa em você. E é de total responsabilidade sua, caso você queira mudar tudo isso. Por isso, eu preciso que você acompanhe esse vídeo com muita atenção, porque nós vamos entender aqui o que são emaranhados através de duas histórias bíblicas impressionantes. Nós vamos também entender qual é a diferença entre repetição de padrão e herança de erros. E principalmente, o que você precisa fazer. Qual é a ação prática que você precisa tomar de fato para desatar esses nós? Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui hoje pode ser a chave para libertar a sua geração. Vamos começar então pelo primeiro tipo de emaranhado, que é a repetição de um padrão. E para entender isso, precisamos olhar para o homem que é chamado de o pai da fé, que é Abraão. Em Gênesis 12, Abraão desce ao Egito por conta da fome que ele estava passando. E ele chegou lá com a sua esposa Sara, mas ele estava morrendo de medo deles matarem ele por conta da beleza dela. Então o que ele fez? Ele pediu para Sara que mentisse, dizendo que ela era irmã dele. Assim eles iam ficar bonzinhos e não iam matá-lo. Anos mais tarde, em Gênesis 20, ele faz exatamente a mesma coisa diante de Abimeleque. Agora olha que impressionante. O tempo passa, Abraão morre, seu filho Isaac já estava grande. E em Gênesis 26, há outra fome na terra. E o que o Isaac faz? Sabe a resposta? Ele repete de forma milimétrica o erro do pai. Ele mente dizendo que a sua esposa, Rebeca, era sua irmã, pelo mesmo medo de morrer que seu pai tinha. Isaac não estava lá quando Abraão mentiu no Egito, mas o padrão inconsciente da família estava operando nele. Isto é um emaranhado por repetição de comportamentos e padrões.
Nós repetimos os erros daqueles que vieram antes de nós porque no nível sistêmico estamos conectados à mesma história. E muitas vezes agindo sobre o mesmo medo ou a mesma falta de confiança. Existe um segundo tipo de emaranhado que é ainda mais profundo, que é a herança de erros ou ainda maldições sistêmicas. E para entender esse cenário, precisamos ir até Noé. Noé, aquele que fez a barca, colocou os animais na barca e depois do dilúvio, depois que ele estava lá salvo em terra, ele planta uma vinha. Ele faz vinho e se embriaga e fica nu dentro da sua tenda. O seu filho Cã entra na tenda, vê a nudez do pai e, em vez de cobri-lo, ele sai para contar para os irmãos. E quando Noé acorda, descobre o que aconteceu. Então Noé profere uma palavra dura. Mas preste atenção. Noé não amaldiçoa Cã diretamente. Ele diz: maldito seja Canaã, servos dos servos, sejam os seus irmãos. Canaã era o filho de Cã e neto de Noé. Aqui vemos um contexto completamente diferente do de Abraão. Enquanto Isaac repetiu a ação de Abraão por um padrão de comportamento, Canaã recebeu o peso de uma herança bendita que foi quebrada pelo erro de seu pai. E se a gente olhar a linhagem de Canaã, a gente vai chegar lá em Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Por quê? Pelo mesmo erro que foi cada vez mais aumentando. Então Cã desonrou a raiz, ele desonrou a paternidade e a consequência disso caiu na sua descendência. Quantas vezes nós estamos carregando fardos, escassez, divisões familiares, brigas, casamentos que acabam destruídos por traições, porque nós nem fizemos nada hoje, somos boas pessoas, mas sim porque carregamos uma herança de erros e de quebras de princípios lá dos nossos ancestrais. Percebe a diferença entre Abraão, que é um emaranhado que se move pela reprodução de um comportamento, ou seja, eu faço exatamente igual aos meus ancestrais, eu faço exatamente igual ao meu pai, e de Noé, que o emaranhado se move pelo impacto da consequência do ato. Ou seja, eu colho o fruto amargo do que foi plantado lá atrás, mesmo sem ter cometido aquele erro diretamente. E se você está aqui se perguntando se essa transmissão de heranças e padrões é real, sinto lhe dizer, é sim. A gente recebe o que é bom e o que é ruim. E isso está explicitamente documentado na Bíblia. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, o próprio Deus nos entrega uma lei espiritual e sistêmica muito clara quando diz: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Essa palavra, iniquidade, no original não significa apenas um pecado, um erro isolado, mas sim um padrão distorcido de comportamento que se estabeleceu na família. E a palavra visitar, no hebraico original, é pakad, que significa inspecionar, recapitular ou trazer de volta à memória. Olha que revelação profunda. A Bíblia está nos dizendo que se um erro ou uma distorção sistêmica não for resolvida na raiz, ela será revisitada, ou seja, ela voltará a se manifestar e a se repetir na vida dos filhos, dos netos e dos bisnetos. Até que alguém decida parar e resolver de fato tudo isso. Mas para ambos os cenários, seja a repetição de comportamento de Abraão ou, como exemplo aqui, a consequência do ato de Cã em relação a Noé, há duas maneiras de nos libertarmos. E a primeira delas exige a nossa postura humana, madura e consciente. Nós precisamos conhecer os erros dos nossos antepassados. E caso você não saiba quais foram esses erros, calma. A gente vai falar sobre isso num próximo vídeo ou aqui embaixo nos comentários. Não existe cura para aquilo que a gente finge que não existe. O primeiro passo, então, é olhar para a sua árvore genealógica e identificar em qual nível eu estou emaranhado.
eu estou repetindo um padrão de comportamento, ou eu sinto que carrego uma herança emocional, espiritual, de erros que nem sei qual foram, ou se sei, mas eles não são meus, mas que eles estão assolando a sua casa. Identificar e reconhecer sem julgar os seus antepassados, não vai falar, meu antepassado era ruim, não, sem julgamento, é o início para desatar esse nó. E aqui nós entramos no ponto central e mais profundo desse vídeo. Se você perguntar para qualquer cristão qual é a solução para as maldições e emaranhamentos, a resposta imediata será Cristo na cruz. E isso, gente, é uma verdade absoluta. Gálatas 3, versículo 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Na cruz, o preço já foi pago, o cancelamento já foi feito. Mas agora eu te faço uma pergunta sincera e que quero de verdade que você reflita comigo. Se a cruz nos libertou imediatamente de tudo de forma automática, por que ainda existem tantas repetições de dores no meio dos cristãos? Por que famílias que amam tanto a Deus ainda são assoladas de geração em geração pelos mesmos problemas? Olha, a resposta dói, mas eu vou dizer que ela liberta. E a resposta é: porque a cruz providenciou a libertação legal, mas o acesso a essa libertação exige o nosso alinhamento de coração. A cruz não anula a necessidade do arrependimento e da correção. Para nos libertarmos dos emaranhados, nós precisamos caminhar sobre os princípios que eu chamo de tecnologia espiritual que Jesus estabeleceu. Que essa tecnologia nos traz a cura. Eu vou explicar para vocês. São princípios práticos. E o primeiro deles é o princípio da autorresponsabilidade e decisão. No milagre do paralítico, que estava doente há 38 anos, quase uma geração inteira de estagnação, Jesus pergunta a ele: queres ser curado? E depois diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Para quebrar um padrão, você precisa parar de culpar o passado, os pais ou a sua história familiar. A cura exige que você carregue a marca, assuma a responsabilidade pela sua própria caminhada a partir de hoje. O segundo princípio é o da honra e reconciliação. Jesus ensina que se você estiver apresentando a tua oferta diante do altar e ali você lembrar de um irmão seu que tem alguma coisa contra você, deixa imediatamente essa oferta e vá primeiro se reconciliar com ele. Não adianta buscar uma libertação meramente mística se você ainda carrega mágoa, julgamento ou exclusão em relação aos seus pais, por exemplo. A reconciliação com a sua origem, ela precede a sua conexão com essa bênção da liberação dos emaranhados. Entendeu? O terceiro princípio é o princípio do perdão transgeracional. Perdoar 77 vezes e clamar, como Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse isso, ele disse tão profundamente de coração, e ele disse amando todos aqueles homens que estavam errando, jogando pedra na cruz. Jesus disse com o seu coração profundo de amor pelos erros da humanidade. Então ele convida a gente a ser um pouco como ele. Com amor, peça perdão pelos seus antepassados. O perdão, ele quebra o elo invisível de dor que te mantinha amarrado a eles. O quarto é o princípio da nova identidade, o nascer de novo, que Jesus propõe a Nicodemos. Significa entender que, embora você tenha uma história biológica, no momento em que você se entrega a Cristo, você é enxertado em uma nova árvore genealógica espiritual, passando a ser guiado por uma herança de vida eterna e não de escravidão. E agora chegamos ao princípio da frutificação, ilustrado no episódio da figueira.
Jesus estava andando com fome, até que ele avistou uma figueira linda, cheia de folhas. Quando ele se aproximou, não tinha nada de fruto, não tinha um figo sequer. E por não frutificar, ele falou para que ela morresse seca ali. Logo depois de secar a árvore, Jesus ensina sobre a fé que move montanhas e sobre perdoar quem nos ofendeu. No plano sistêmico, as folhas representam a aparência religiosa, mas os frutos são a evidência de que a seiva é saudável, que corre pelas raízes. Quando nos recusamos a prosperar, a amar por uma lealdade invisível que a gente tem lá, a dor dos nossos pais, nós nos tornamos secos quando nós não damos frutos, quando nós não amamos. É preciso liberar o perdão para que a nossa árvore volte a frutificar. Por fim, temos o princípio do servir e da multiplicação, que na parábola dos talentos, ele diz que enterrar os seus dons e dons da sua família por medo é o que faz o servo ser punido. Muitos enterram seu potencial financeiro ou de felicidade porque dizem implicitamente, de uma forma inconsciente: como os meus pais sofreram, eu também vou sofrer, eu não posso vencer. Essa postura passiva de medo, ela é um erro. A forma mais profunda de honrar os que vieram antes de nós e amá-los é pegar a vida que eles nos transmitiram e multiplicá-los através do serviço ao próximo. Quando você serve, você sai do foco do seu próprio trauma e coloca a sua vida para fluir. Por isso, a quebra de emaranhados exige uma atitude em 3 passos que vão direto do coração. O primeiro passo é reconhecer, olhar de frente para o erro sistêmico dos seus familiares e admitir que eles existem. O segundo é corrigir de coração, decidir romper ativamente com a postura que alimentava o padrão familiar que era nocivo. O terceiro é pedir perdão, assumir a postura de intercessão pelos erros dos seus ancestrais e dizer: Senhor, eu reconheço que a minha família errou, ou na área financeira, ou com as pessoas, ou nos relacionamentos, mas hoje eu estou aqui pedindo perdão por eles, de verdade, porque eu os amo, porque eu estou aqui graças a ele, e eles, todos que passaram, e o seu sangue tem poder para romper isso. A obra de Cristo, gente, ela é completa, mas ele espera a nossa resposta consciente. Você não precisa continuar escravo daquilo que os seus pais ou avós fizeram. Você pode ser o ponto de mutação da sua história familiar, desse trajeto todo. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, se você conseguiu identificar algum emaranhado ou se alguma coisa tocou você, comente aqui embaixo. Eu decido romper os padrões e comente o que você identificou. Não esqueça também de se inscrever neste canal, curtir esse vídeo, compartilhar, acionar o sininho, porque toda semana eu vou trazer um conteúdo que vai te ajudar nessa libertação dos emaranhados. Você vai entendendo cada vez mais como tudo isso funciona. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho com a liberação dos emaranhados familiares, dá uma olhada aqui na legenda, na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração e que Deus abençoe você e a sua família.